Alô, nação rubro-negra! Está começando mais um Bola em Jogo. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já. Curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode fazer parte do clube de membros do canal Flamengando. Escolha uma das 4 categorias e ganhe benefícios exclusivos do canal mais querido do Brasil. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, lá no TikTok, lá no Instagram, lá no X, lá no Blue Sky. Você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. Nação Rubro-Negra, o Bola em Jogo de hoje vai falar da vitória do Flamengo sobre o Internacional por 3-1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo continua na liderança da competição, segue o líder. Vamos ao bate-papo, nação! Nação rubro-negra, o Flamengo entrou em campo com a força máxima que tinha. O Internacional poupando os jogadores, quase que o time inteiro visando o jogo de quarta-feira pela Copa Conmebol Libertadores. Apenas o lateral Aguirre jogou desde o início como titular e mesmo assim improvisado. Ele é lateral direito e estava jogando na lateral esquerda. O Flamengo entrou em campo dominante, pressionando o adversário, fez 2 gols em 11 minutos, totalmente senhor de si da partida. O Flamengo jogando muito bem o primeiro tempo. No segundo tempo, o time tirou um pouco o pé, natural, porque também tem que visar o jogo de quarta-feira, que é uma decisão para o Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo ampliou o marcador para 3-0 e depois levou um gol, mas administrou muito bem, sem sustos, a vitória por 3-1 sobre o Internacional. Grandes atuações de Pedro, de Arrascaeta, de Saúl no meio-campo, né, que deu um brilhantismo a mais naquela volância do Flamengo, e o time do Flamengo jogou muito bem e mereceu a vitória por 3-1 sobre o Internacional. Vamos aos gols do Mengão, nação! Nação rubro-negra, o primeiro gol do Flamengo saiu logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta cruza para a área, Varela ajeita de cabeça para Pedro chutar de pé direito para o fundo do gol. Novamente, o cruzamento de Arrascaeta, a cabeçada de Varela e o chute de Pedro. O segundo gol do Flamengo saiu aos 11 minutos do primeiro tempo. Samuel Lino toca para Arrascaeta, que lança Pedro, que domina e chuta de pé esquerdo no canto esquerdo do goleiro. Foi o gol de número 145 de Pedro com a camisa do Flamengo. E o terceiro gol do Flamengo saiu aos 16 minutos do segundo tempo. Arrascaeta lança Gonçalo Plata, que da entrada da área chuta de pé direito para o fundo do gol. Foi o sexto gol de Gonçalo Plata com a camisa do Flamengo. E aos 46 minutos do segundo tempo, Borré descontou para o Internacional.
E vamos agora ao Fera do Jogo, nação! Nação rubro-negra, o fera do jogo de hoje foi o atacante Pedro. Ele mostrou presença diária, marcando 2 gols fundamentais no início do jogo que construíram a vitória do Flamengo. Foi oportunista, distribuiu jogadas também no meio-campo do Flamengo, auxiliou na marcação ofensiva que tanto o técnico Felipe Luiz pede aos jogadores do Flamengo e, sobretudo, foi oportunista dentro da área. Finalmente, a bola chegou no atacante Pedro. E quando a bola chega aos pés do Pedro, o Pedro sabe o que vai fazer. O Pedro é um jogador muito diferenciado. Marcou 2 gols, jogou muito bem e foi muito importante para a vitória do Flamengo 3-1 sobre o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso tudo, Pedro foi o fera do jogo. Mas vamos saber agora quais foram as impressões e as análises do técnico Felipe Luiz no quadro Fala aí, professor. O técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva depois do jogo, em que ele analisou a vitória do Flamengo sobre o Internacional, time reserva da equipe gaúcha, por 3-1 no Beira-Rio, em Porto Alegre. Tínhamos algumas informações aí que saíram na imprensa de que o Roger poderia optar por não colocar os principais jogadores, mas, se eu não me engano, 5 ou 6 desses jogadores que jogaram hoje foram titulares durante algum momento dessa temporada, são grandes jogadores, uma grande equipe. O ataque é um ataque muito perigoso, na qual nos criou muita dificuldade para poder defendê-los, né? Borré, eu joguei com ele, sei a qualidade que ele tem, um grande jogador. O Valência, um cara que já fez gol contra nós ano passado, é muito difícil. O próprio Vitinho, é um jogador muito imponente num contra um, criou chances até de perigo. Mas o que eu percebo do jogo é que dá para ver o modelo do Roger muito, muito bem enraizado, independente do jogador que jogue, né? Então, independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito para poder vencer outra vez. Tá aí o técnico Felipe Luiz analisando a vitória do Flamengo 3-1 sobre o Internacional no Beira-Rio pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder da competição com 43 pontos e voltará a jogar contra o Internacional na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, também na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre, pela partida de volta das 8ª de final da Copa Conmebol Libertadores. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode fazer parte do clube de membros do canal Flamengando. Escolha uma das 4 categorias e ganhe benefícios exclusivos do canal mais querido do Brasil. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, lá no TikTok, lá no Instagram, lá no X, lá no Blue Sky. Você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. É bola em jogo, nação!